Nenhuma novidade, né, pessoal? Quem torce pro Vitória aí há muito tempo sabe que de vez em quando essas coisas acontecem, né? O Vitória foi extremamente prejudicado no jogo ontem. O Vitória fez um ótimo jogo, tá? O Vitória foi na primeira fase do mata-mata da Copinha enfrentar um dos favoritos ao título, né? Que é o Palmeiras. Que, na minha opinião, é a melhor base da América Latina já tem alguns anos, tá? Vem sempre revelando bons jogadores. E o Vitória, logo na primeira fase do mata-mata, caiu contra o Palmeiras. Por uma decisão ruim da direção, tá? Uma decisão muito questionável de colocar o time reserva na última rodada contra o Flamengo. Eu acredito que o Vitória não ia perder daquele time do Flamengo com o time titular. Ia garantir pelo menos empate. E aí ia enfrentar um outro time, Monte Roraima, se eu não me engano. E aí sim, depois iria enfrentar o Palmeiras, tá? Mas seria muito melhor. Porque você iria dar mais conjunto, seria mais um jogo para os meninos mostrarem serviço, pra pegar corpo, pegar conjunto, e aí a gente ia enfrentar esse Palmeiras talvez até um pouco mais preparado. Um pouco mais cansado, é claro, mas, velho, os meninos são novos. Os meninos são novos. Então, na minha visão, o planejamento foi errado. Não era pra ter jogado com o time reserva lá naquela terceira rodada da fase de grupos, tá? A gente poderia enfrentar o Monte Roraima, poderia passar, poderia ser eliminado, claro, futebol, né? Mas poderia passar e depois pegar o Palmeiras depois. Mas enfim, outra decisão errada também. Eu não tiraria o melhor zagueiro do time da Copinha pra mandar pra cá, pra esse time horroroso aqui do Baianão jogar. Eu não faria isso. Eu preferia até colocar. Vamos manter 3 zagueiros no time horroroso. Beleza, bota Inácio, de 17 anos. Bota lá, bota o menino já entrou bem no outro jogo. Coloca o menino pra ganhar confiança, velho. Ou então, abre mão dos 3 zagueiros, joga só com 2. Mas eu achei essa decisão de tirar o zagueiro Ivan, né, do time da Copinha e puxar pro time do Bahia, eu achei uma decisão péssima. Eu achei uma decisão muito equivocada, tá? Até porque, se você for analisar os gols que o Vitória tomou, né, gols de cruzamento na área, jogo aéreo, e Ivan tira tudo. Um zagueiro muito alto que tem bom tempo de bola no jogo aéreo. Então, eu achei que esse desfalque foi determinante pro Vitória ser eliminado ontem, tá? O desfalque do Ivan. Eu não teria colocado o time reserva na terceira rodada e eu não teria tirado o melhor zagueiro do time também pra esse jogo importante contra o Palmeiras. Mas enfim, foi foi a decisão da diretoria, da comissão técnica, então vamos lá. Roubo, né, galera? Roubo. Nada de novo. Nada de novo. Eu vou colocar aqui a postagem do canal do Twitter, na página do Twitter, Espião do Leão. Muito bom, inclusive. Com os 2 lances que foram determinantes para a eliminação do Vitória. Primeiro, um impedimento claríssimo. E aqui, gente, eu vi muita gente falando de paralaxe. Aqui não tem paralaxe. Aqui não tem angulação de câmera nenhuma. O jogador do Palmeiras que faz o gol, que é esse aqui, ó, que tá na área, ele tá, visualmente, dá pra você perceber que ele tá em cima da linha da pequena área, tá? O zagueiro mais próximo tá uns 2, 3 passos da linha. Então não tem paralaxe, não tem visão, não tem ângulo, não tem nada. Esse aqui é um impedimento claríssimo. Claríssimo. Não marcado, né? E aí o Vitória já foi prejudicado, tomando esse gol logo no início do jogo, né? E isso traz um contexto completamente diferente para a partida. Mas enfim, o Vitória fez um ótimo jogo, o Vitória virou, depois tomou um empate, depois fez o 3-2, o gol de Alejandro. E aí no finalzinho toma o gol com, mais uma vez, né, o jogo aéreo, tá? O zagueiro Ivan fazendo falta. Porém, a gente foi pra decisão de pênaltis. E o Vitória teve um pênalti, foi Jean, se eu não me engano, bateu o lateral direito. Gente, a bola entrou muito. A bola entrou muito. E se você for observar, aqui tem uma discussão de paralaxe. O que seria isso? De um certo ângulo, como esse aqui que a gente tá vendo na foto, aparentemente a bola entrou. Mas se você olhar de cima, uma parte da circunferência da bola pode estar em cima da linha. Então, a depender do ângulo que você está olhando, pode ser que a bola de fato esteja em cima da linha. Porém, nesse lance aqui, se você for observar o vídeo, eu não vou colocar o vídeo aqui, mas se você for observar lá o lance do gol, antes da bola quicar no chão, ela faz um arco por dentro do gol. Esse ângulo aqui, esse momento, esse frame, não é o que a bola está mais adentro do gol. Antes dela quicar,
ela está mais pra dentro. Ela faz uma curva por dentro do gol e depois quica próximo à linha, tá? Tinha um juiz que tava ali, a função dela, acho que é o bandeirinha na verdade, não é, é um bandeirinha. O bandeirinha ele fica ali em cima da linha justamente pra olhar esse tipo de lance. Mas o cara foi tão incompetente ou tendencioso que viu esse lance aí na cara e disse que a bola não entrou, né? Então um gol, mais um, né? Mais um gol legal do Vitória, mais um erro de arbitragem contra o Vitória, favorecendo o Palmeiras. Palmeiras classificado, isso tá dando muita confusão, muita polêmica. Tem um monte de gente aí comentando. Craque Neto já soltou o vídeo. Juca Kfouri também já se pronunciou. Um monte de jornalista famoso aí tá falando que o Vitória foi prejudicado. E foi, né, gente? Foi. Pô, Copa São Paulo. Lá em São Paulo, na Arena Barueri, que é a segunda casa ali do Palmeiras. Mas enfim, vamos pra frente. Ontem também tivemos um jogo do Vitória no Baiano, né? E, sinceramente, galera, que jogo ridículo. Foi igual ao primeiro, na verdade. Acho que esse jogo contra a Jacuipense foi igualzinho ao primeiro jogo. Vitória só tocando, toquinho pra trás, toquinho pro lado, um joguinho improdutivo. O Vitória praticamente não cria chances claras. Só foi criar chances claras lá na metade pro final do segundo tempo, né? Então, um jogo muito ruim mesmo de se assistir, velho. O jogo da Copinha tava 1000 vezes melhor que esse. Mas enfim, o Vitória até tem uma boa defesa. Diogo é um bom jogador, Edenilson é um bom jogador, Ivan até entrou bem. O goleiro Davi? Não, Yuri. O goleiro Yuri também muito seguro, tá? Eu acho que esse Yuri, inclusive, vai ser um bom goleiro daqui a alguns anos, tá? Eu tô gostando muito dos dois volantes, tanto o Zé Breno como o Dudu Miraíma. Na minha opinião, o Zé Breno tem que ir pro time de cima, tá? Terminar o Baiano, coloca ele mais partidas aí no Baianão, mas quando terminar pode colocar ele pra ser nosso terceiro reserva, enfim. Pode colocar o menino, tem que testar no profissional também, tem que testar, tá? Mas um joguinho muito ruim, porque o nosso setor ofensivo não existe, é uma nulidade. Pablo muito abaixo, Lauan se esforça, mas também não consegue produzir, não é um jogador eficiente. Os nossos pontas não existem. Felipe Cardoso, eu sei que Felipe Cardoso nunca vai assistir esse vídeo. Meu filho, você não conquistou nada na sua carreira não, velho. Você é um jogador que ainda precisa se provar. Mas é uma máscara. Que jogador mascarado, velho. Erra. E ele se acha craque de bola. Quer dar banho de cuia. Quer fazer jogada. Meu filho, coloca a bola no chão e joga pro time. Você é limitado, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, velho. O Kiki até que entrou bem e tal. Acho que as melhores chances do Vitória no jogo vieram dele ali no segundo tempo quando ele entrou. Mas muito abaixo, não tem condição nenhuma, velho. Não tem. Gente, do meio pra frente ali, ó. Ninguém pode jogar no profissional. Eu acho que só Zé Breno, talvez Dudu Miraíma, mas o Dudu provavelmente não vai ficar. Ele já tem proposta, inclusive, pra sair. Mas, assim, muito fraco o nosso setor ofensivo. Muito fraco, tá? Quando a gente olha pra tabela, o Vitória tem 2 jogos, 2 empates. Estamos em 4º lugar, mas, enfim, tem muito jogo ainda na segunda rodada. Eu já colocaria o time de cima pra jogar contra a Juazeirense, tá? Eu colocaria já pra ganhar ritmo. Porque poxa, imagina, o primeiro jogo da temporada ser um Bavi e logo depois ser estreia contra o Remo. O time de cima também precisa de ritmo. Então eu colocaria ainda o Sub-20 contra o Porto lá. Mas eu já colocaria o time de cima pra jogar contra a Juazeirense no Barradão, tá? Então não tem viagem, não tem nada. Já colocaria pra jogar contra a Juazeirense no Barradão. Até pensando numa questão de tabela mesmo, né? Pro Vitória respirar um pouquinho. Eu acho que não tem risco de ser rebaixado, por enquanto, né? Mas só para respirar um pouquinho na tabela, eu colocaria o Vitória aqui contra a Juazeirense, já o time de cima. Bavi, obviamente o time de cima. E aí, já com esses 2 jogos com ritmo, já para enfrentar o Remo na quarta-feira, dia 28, estreia, quarta-feira, 7 da noite. E é isso, velho. Esse é o vídeo de hoje. Não se esqueça aí de se inscrever. Geralmente eu não peço pra se inscrever nem pra deixar like. Mas se você puder,
Estamos aí com uma meta de inscritos, então se inscreva aí, deixa aí o seu like e até a próxima.